Olá, eu sou o Alexandre e vamos fazer hoje a crítica sem spoiler de Violet Evergarden, primeira temporada Netflix. Violet Evergarden se baseia no novel de mesmo nome e que foi escrito pela Kana Katsuki. Produzido pela Kyoto Animation, tem 13 episódios, 24 minutos, super rápido de assistir. Como sempre, como se falando de Kyoto Animation, tem uma animação belíssima. Fazia um bom tempo que eu não assistia uma animação tão bonita mesmo. E a parte sonora do anime é de uma pura beleza também. Agora vamos focar um pouco mais no enredo. Violet é uma menina que passou pela guerra. Ela foi um soldado e ao longo desse percurso ela acabou perdendo os 2 braços. E a grande questão nessa história é que ela nunca teve essa vida de civil. Ela sempre participou do âmbito militar. E ela não tem esse convívio, ela não sabe como se portar como uma civil. A história também mostra ela no seu período de guerra e como ela conheceu o seu major, o Major Gilbert, e toda a relação que ela tem com ele, e todos os percalços que os dois têm no período de guerra. Só que, nesse momento que ela é civil, ela não sabe onde ele se encontra. Ela sabe que ele está ferido, que foi a última memória dela, dos 2 feridos, mas ela não sabe onde é que ele está. E nenhum dos personagens tem coragem de contar pra ela o que realmente aconteceu. Vivia em função dele. Ela não sabe o que fazer sem ele. O anime é, obviamente, um drama. Não é um drama ruim, ele não é apelativo. É um ótimo drama, no meu ponto de vista. Todo episódio você chora bastante, mas vale a pena chorar. É um anime, não vou dizer bom de chorar, mas se você sentiu a empatia que eu senti, ele foi muito bonito. Ele é muito bonito. Não vou dizer que todos os episódios sejam a melhor coisa do mundo, porque não são. Tem alguns episódios que são um pouquinho mais fracos do que outros, e pelo que eu andei vendo, tem alguns episódios que tem a sua história um pouco modificada entre seu material original e a sua adaptação. Mas o que na real não atrapalha muito a história. Ela se mantém bem fiel. A ideia central é bem fiel, a busca dela. E, voltando um pouco, ela acaba entrando numa empresa para escrever cartas para outras pessoas que não sabem ler e escrever. E a história realmente se baseia nisso. Se você assistiu um anime chamado Mushishi, ele tem a mesma estrutura. Cada episódio é stand. Você pode assistir o episódio 1, depois o 3, depois o 5, depois o 4. As histórias, no geral, elas não têm ligação uma com as outras. Não tem essa linearidade. Realmente, ocorrem algumas referências entre situações e situações, mas, no geral, você pode assistir o anime cada episódio separado. Fora os últimos 2 ou 3, que aí já é um arco bem fechadinho. Como a história começa logo após uma guerra, muitas das cartas que ela vai escrevendo, muitos desses episódios são baseados nessa guerra. Você tem todos os tipos de história. O filho que voltou para casa e não encontra os pais. Tem os pais que procuram os filhos que não retornaram da guerra. Tem a história daqueles que sobreviveram. Então tem todos os tipos de história que são bem dramáticas, bonitas de assistir. Se você tiver o mínimo de empatia, você se emociona muito fácil com todas elas. Mas nada, na verdade. É exatamente isso. Essa obra, ela pede um pouco de simpatia. Ela pede um pouco de empatia de todo mundo para entender a sua necessidade. O ponto importante é, a Violet, ela não sabe se expressar muito bem. Ela nunca teve essa noção. Ela sabe responder ordens e fazer as ordens. Ela não sabe as entrelinhas da fala. Ela não entende muito a parte humana. Nela virando datilógrafa, escrevendo as cartas, ela tem uma grande dificuldade de entender o coração humano, por assim dizer. Ela entende as palavras, ela entende o significado, mas ela não consegue transformar isso numa carta. Tudo vira um repórter. Agora, falando um pouco dos personagens, isso fica um pouco a desejar no meu ponto de vista. Enquanto nós temos a Violet, que é um personagem muito bem construído, muito bem desenvolvido, você vê o primeiro episódio, você vê uma personagem, você vê o último, você vê que é uma pessoa basicamente totalmente diferente.
Só que na empresa onde ela trabalha, existem outras pessoas que trabalham, existem outras meninas, e que elas não têm minimamente uma construção. Você acaba tendo um episódio para mostrar um pouquinho da faceta de cada uma delas, mas nada disso é muito bem desenvolvido. Então, fica um pouco fora esses personagens secundários. Antes que eu esqueça de comentar, Violet, diferente de outros animes, pra mim ele não enjoa em nenhuma parte. Eu assisti ele semanalmente e quase toda semana eu chorei bastante em cada episódio. Mas eu acredito que pra muita gente não vai ser tão emocionante assim o percurso, mas a conclusão acaba sendo bastante emocionante. Pra quem acabou assistindo os trailers inicialmente, pode acabar se sentindo um pouco enganado, porque o trailer mostrava muito mais ação do que realmente existe na obra. E isso realmente pra mim foi uma jogada mais de marketing. Mas, cara, sinceramente, o saldo de Violet pra mim é muito bom. É muito mais acertos do que erros. Sem querer entrar muito em spoilers, para mim realmente o único erro é só o fato dos personagens secundários não serem muito apresentados. Dos personagens secundários que trabalham com ela. Porque de resto, a animação tá impecável, a trilha sonora é impecável. A história pra mim foi muito impactante, foi muito emocionante, muito dramática. Era quinta-feira pra eu chorar um pouquinho toda quinta-feira. Desidratar sempre mais um pouquinho. E eu dou muita importância à animação que me consiga passar um sentimento, uma emoção verdadeira. Sabe? Anime pra mim não é apenas 24 minutos de porradaria, poderes especiais, nomes mirabolantes. Não, tem essa parte também, mas eu gosto de sentir essa empatia pelo personagem. Eu gosto de ver o personagem, eu gosto de ver a história, eu me importar com aquelas pessoas. E eu acho que isso Violet passa muito, muito, muito bem. Então, gente, se você gostaram do vídeo, deixa o curtir, o like. Se não gostou, pode dar dislike. Se tiver algum comentário, pode deixar aqui embaixo. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima.